Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Diz assim: O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhe delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000 e ao terceiro 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu. Imediatamente, o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo. Mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicara o investimento. O patrão elogiou: Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão. E este o elogiou: Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 1.000 moedas declarou: Patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo. Por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está o seu dinheiro são e salvo, até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. E tirem o senhor garantia daqui. Lancem-no fora, nas trevas exteriores. Até aí. Vamos ter mais uma palavra de oração? Você pode abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Senhor, mais uma vez nós abrimos a Tua palavra com o desejo de uma mudança na nossa vida, com o desejo de aprendermos mais um pouco de valores que podem colocar a nossa vida em outro nível, em outro lugar, em outro patamar. E hoje à noite eu te peço que o Senhor nos visite com graça e com leveza, para que a gente consiga hoje, se isso for necessário, temos uma nova percepção de quem o Senhor é, temos uma nova visão do Senhor na nossa vida e na nossa história, para que saiamos daqui hoje tendo no Senhor o nosso grande aliado, o nosso grande amigo, Deus que nos incentiva, que cuida de nós, e que quer que vivamos felizes. Em nome de Jesus. Amém. O Rubem Alves faz uma divisão das histórias da vida de uma maneira muito fácil, muito pedagógica. E ele diz que existem histórias que nunca aconteceram, mas que elas são extremamente verdadeiras. Por exemplo, a grande e conhecida história dos 3 porquinhos. Vocês acharam que eu estava falando de alguma história muito de adulto, né? Não, história de adulto é muito chato. Tem que ser história de criança mesmo. Os 3 porquinhos, aquela história nunca aconteceu. Não sei se eu estou frustrando hoje uma expectativa infantil tua, mas aquilo lá não aconteceu. Aquilo lá é uma fábula. Os bichos não falam. Mas é uma história verdadeira. Aquilo ali é uma verdade, é uma realidade. É uma história para criança, mas que acontece na nossa vida adulta. Porque existem pessoas que são preguiçosas, que fazem as coisas de qualquer jeito, achando que a vida é sempre prazer.
Não se preparam para dias difíceis e quando os dias difíceis chegam, a casa cai. É uma história de criança que tem tudo a ver com a nossa vida adulta. Nunca aconteceu. Ou seja, ela não é real e literalmente improvável, porque os bichos não falam, como são todas as fábulas. E existem histórias que são verdadeiras, que aconteceram, e que, diferente das fábulas, elas nunca mais vão acontecer. Por exemplo, você nasceu. É uma história. E é um fato histórico. Você está aqui hoje. Mas nunca mais você vai nascer. É só uma vez. Esse evento não vai se repetir. Não quero ser muito deprê, mas o próximo evento ligado à vida é você morrer mesmo. É uma história. O descobrimento do Brasil aconteceu. É um fato histórico. E não vai acontecer de novo, apesar de que às vezes a gente acha que precise, né? Mas não vai acontecer de novo. Aconteceu, é uma história real e ela não vai ser repetida. Ou seja, existem histórias que elas não aconteceram nunca, mas elas acontecem sempre. Quando elas foram contadas, elas não estavam baseadas numa história real. Elas estavam sendo contadas para explicar alguma coisa, para ensinar uma moral, para apontar um caminho, e assim são as parábolas de Jesus. Elas não aconteceram. Jesus não contou as parábolas a partir de o evento de alguma pessoa. Não, Jesus contou parábolas para explicar o que é o reino de Deus. Como que é? Essa história de reino de Deus, vida com Deus. O que é isso? Jesus, ao invés de fazer uma série de sermões extremamente densos, cheio de tópicos, cheio de dificuldades, Jesus pegou elementos do dia a dia e contou histórias, contou parábolas. Nós lemos uma delas. É Jesus respondendo o que é o reino de Deus. Então, as parábolas de Jesus, elas entram em contato com a nossa vida, nos convidando a olhar as nossas atitudes, porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar para onde você vai. O reino de Deus é uma maneira de vida que você absorve. O Evangelho de Marcos começa dizendo, olha, o reino de Deus está entre vós. Arrependei-vos. Pensem bem na vida de vocês, porque o reino de Deus chegou. Ele está aqui. O reino não é uma transposição geográfica. Não, o reino é uma maneira como você vive no lugar onde você está. Não é ir para o céu. Isso aí é um dia. Mas existe uma coisa muito maior, que é a possibilidade de viver momentos de céu enquanto nós estamos aqui. Isso é o reino de Deus. E as parábolas são uma maneira que Jesus utilizou, uma pedagogia incrível, contando histórias para que eu e você tenhamos coragem de pensar o quanto de reino de Deus que está em nós. O quanto do reino de Deus que você já absorveu. E é impossível falar de reino de Deus e não falar de integridade. É impossível você pensar na vida cristã e fingir que o tema da integridade não faz parte da nossa vida. Achei super interessante o resultado do estudo que o Joel fez. 200 músicas, 2 tinham a palavra integridade e uma era para a integridade gerar milagre. Ou seja, é uma só, né? Porque é um assunto que mexe com as nossas estruturas. Integridade diz respeito a quem você é no secreto. Integridade diz respeito ao que você faz com o troco que veio a mais na padaria. Integridade tem a ver com como você trata a pessoa que trabalha na tua casa. Integridade tem a ver como é que você trata os mendigos da cidade de São Paulo. Integridade tem a ver como que é a sua cosmovisão e como que é o seu relacionamento com o mundo em que você vive e quem você é no teu secreto. É o teu ser inteiro, aberto diante de Deus. Então as parábolas mexem com o seu interior e elas não encerram o assunto.
As parábolas não são contadas para encerrar um assunto. As parábolas são contadas para a gente ter assunto para amanhã. Jesus não contou uma parábola, ele contou várias. Porque a parábola não é para a gente ouvir e dizer, ok. Não, a parábola é porque é para instigar um processo de transformação. E as nossas transformações sempre são processuais. As parábolas são para colocar você num caminho de salvação. Não, eu sei, eu sou salvo, eu levantei a mão um dia. Não, você entrou num processo de salvação. Porque tem um monte de coisa na tua vida que ainda precisa muito de Deus e de mudança e de salvação. Então, é um despertamento. Jesus colocou aquelas pessoas para pensar e quer nos colocar para pensar também. Porque o reino de Deus não é um lugar de respostas prontas. Tudo de bandeja. Resume em uma palavra. Uma palavra? Eu acho que Jesus ele ia ter muita dificuldade de ter um Twitter. Porque ele contava uma parábola longa. Aí o pessoal dizia assim, Senhor, não entendemos. Sabe o que ele fazia? Contava outra, longa. E ele ia contando histórias. Contando histórias. E contando histórias. E contando histórias. Porém, não confunda integridade com perfeição. Essa mania religiosa de perfeição. Não, nós não seremos perfeitos e não é esse o desejo de Deus para nós. A busca da perfeição só gera mais tristeza ainda porque você tenta e não consegue. Você luta e não te leva a lugar nenhum. Ou pior, te leva ao lugar da frustração. Porque você tentou chegar na perfeição e não conseguiu. E não vai conseguir e nem precisa conseguir, porque não é essa a questão da ótica cristã. Gosto muito de um pensamento do Kushner, que ele diz assim: Deus não espera de nós perfeição, de modo que nós também não devemos almejá-la. Tampouco exigi-la daqueles que nos cercam, porque Deus sabe como a vida humana é complicada e nos ama apesar de nossas falhas inevitáveis. A perfeição é um desejo humano que gera frustração. A integridade é um não desejo humano que gera uma vida bonita. Ou seja, a gente tem uma mania de ir atrás de algumas coisas que não fazem o menor sentido. Então deixemos de lado a perfeição e coloquemos como a nossa busca a busca da integridade. É a capacidade de você se rasgar diante de Deus. Permitir que através de histórias e parábolas você vasculhe porões da tua alma, do teu coração, que há muito tempo você não mexe. Que há muito tempo algumas gavetas já estão, tanto tempo sem mexer que estão emperradas. Integridade é a coragem de pegar essa gaveta e falar, eu vou abrir. Porque eu sei que existem coisas aqui dentro dessa gaveta que eu preciso mexer. Então hoje eu quero pensar com você como que a nossa visão de Deus pode atrapalhar a nossa integridade. Como que aquilo que você pensa de Deus pode travar o tipo de cidadão que você é. A sua percepção, eu não gosto da palavra definição, porque eu não acredito que Deus seja definível. Então, se em algum momento eu usar a palavra definição, você faça uma tecla SAP aí dentro de você para percepção, tá? A sua visão de Deus determina muito dos teus gestos, dos teus atos, de como você reage, de como que você fala, de como que você ora, de como que você contribuiu aqui hoje antes da reflexão. Então nós lemos um texto que é conhecido historicamente como a parábola dos talentos. As outras versões da Bíblia, ao invés de falar de valores aqui de dinheiro, fala de talentos. Onde Jesus propõe e provoca o pensamento. Um senhor, um patrão, vai viajar e faz um teste com 3 empregados. Dá 3 quantias diferentes para 3 empregados. E vai embora. Dá uma tarefa para eles. Uma palavra muito importante que tem no texto que nós lemos.
dá para eles uma responsabilidade. Lembre que Jesus está contando essa parábola para quê? Para explicar o que é o reino de Deus. Então a primeira coisa que você pode guardar, o reino de Deus é uma maneira de viver onde você pega de Deus responsabilidade. Não, mas eu queria pegar dinheiro. Não, é responsabilidade. Não, mas eu queria pegar milagre. Não, mas é responsabilidade. O que Deus dá para você é responsabilidade. Então é uma parábola de linguagem financeira que vem a nós como uma metáfora. E eu quero brincar com você então hoje com essa questão financeira, de não você estar recebendo um dinheiro, mas você está recebendo de Deus a responsabilidade da vida. Então, primeiro, a sua percepção de Deus, ela define muito das suas atitudes. O terceiro empregado, que é o grande foco da nossa reflexão hoje à noite, o que recebeu uma menor quantia de moedas, ele começa se justificando. Quando o patrão volta de viagem e vai conversar com ele para saber o que é que ele fez, ele revela que ele tem um problema que aflige a vida religiosa de muita gente. Ele revela que ele tem uma questão que tira dele o brilho da vida. Ou para nós aqui, tira o brilho da vida cristã. Ou transforma a vida cristã num suceder de dias pesados, onde nós temos um Deus irado e a gente precisa ficar fazendo coisas para aplacar a ira divina. Ou pelo menos não fazer muita bobagem para ele não ficar mais irado ainda. Ele tem uma visão deturpada de Deus. Um medo de Deus. Porque, vamos combinar, qual que é a visão popular de Deus? Deus é irado, Deus é nervoso, e se a gente não andar na linha, Ele pega a gente na esquina ali. Aí eu te pergunto, se fosse assim, Deus já tinha razão para pegar todo mundo aqui na esquina. Nós não, porque nós somos gente boa e estamos no culto. Os que não vieram aqui hoje à noite. Eu me lembro há muito tempo, quando nos intervalos dos filmes da Globo, tinham umas vinhetas de desenho animado, uma delas, para mim era um retrato claro de quem é Deus na percepção popular. Deus ficava sentado numa nuvem, jogando raio na terra. E às vezes ele acertava o raio bem perto, e um coitado morria de susto, né? E Deus morria de rir. Quer dizer, qual a alegria de Deus? Jogar raio na tua cabeça, e a hora que você quase infarta, Deus cai na risada com os anjos. Fala, ó. Aí você diz, né, não é assim, né? Não, a gente diz que não é assim. Mas a questão é se a nossa prática de fé, de fato, acredita que não é assim. Eu nasci em igreja evangélica. Quando eu era pequenininho, eu cantei muitas vezes uma música que alguns de vocês acho que já cantaram também. Eu não vou cantar, tá bom? Para não matar você do coração. Mas eu vou ler a poesia. Cuidado, olhinho, que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Repete mais vezes, mas eu tirei, porque senão a gente ia ficar em crise, né? Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Por quê? Porque o Salvador do céu está olhando para você, então, cuidado, olho, boca, mão e pé. Olha, além de ser horrível, apresenta um rosto de Deus mais horrível ainda. Aí você vai dizer assim, não, mas muita gente aceitou Jesus assim. Tem que aceitar de novo. Foi meu caso. Porque o que essa música ensina? Primeiro, coisas horríveis podem ser apresentadas de uma maneira bonitinha.
Porque a gente canta e todo mundo fica feliz. É igual aquela outra, não é só culpa dos crentes, não. Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Papai e a mamãe foram embora. Quer dizer, o nenê está lascado, porque se ele não nanar, a cuca vem e o papai e a mamãe deram área. Ou seja, existe um jeito bem bonitinho de você apresentar coisas horrorosas. Então, cuidado. A mentira pode ser apresentada de uma maneira sutil, doce. Isso é uma visão horrível de Deus que essa música apresenta. Quer dizer, eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque Deus, o Papai do céu, está de olho, e se eu fizer errado, o que Ele vai fazer? Não, eu tenho que tomar cuidado com o que eu olho, onde eu piso, o que eu pego, não é porque o Papai do céu está olhando para mim, é porque mata. Eu tenho que tomar cuidado com o que o olhinho vê, porque tem coisas que o olhinho não tinha que ver, agora não tem nada a ver com o Papai do céu, tem a ver com o quê? Integridade. Porque se não for por integridade, é por medo. E aí eu te pergunto, qual é a beleza de uma espiritualidade que faz as pessoas andarem no trilho, mas com medo? Então, o olhinho, ele vive esperto, a mãozinha também, não sai do trilho, mas vive numa tensão, morrendo de medo, e não consegue fazer nada com leveza e com alegria. Por quê? Por causa do medo. Isso nunca vai virar integridade, porque essa pessoa, inclusive, nunca teve a possibilidade de escolher. É o medo que decide. É o medo que está definindo o que ela vai pegar, onde que ela vai andar, o que ela vai olhar e o que ela vai fazer. Essa é a espiritualidade do medo, essa não é a espiritualidade de Jesus. E o empregado não consegue fazer nada por causa do medo, ou seja, ele recebe uma responsabilidade. E o que ele consegue fazer com a responsabilidade que é dada a ele? O que ele consegue? Nada. Ele não fez nada. Porque quando o patrão volta e pergunta o que é que ele devolve a mesma coisa que foi dada a ele. Ou seja, o que ele fez? Nada. O medo de Deus rouba a nossa capacidade de arriscar a vida, de nos atirar, de tentarmos novas coisas e de viver. Ou seja, aquele que tem medo do seu Senhor, aquele que tem medo de ser punido, aquele que tem medo da condenação, acaba se condenando, antes mesmo de fazer. Ou seja, a sua vida já é uma condenação. O medo de Deus não gera nada, além de péssimas decisões. O medo de Deus não emancipa. O medo de Deus não te liberta. O medo de Deus não olha para você e diz: viva com responsabilidade. Foi dada a você uma responsabilidade, viva. Essa percepção de um Deus furioso gerou medrosos, Jesus veio gerar amigos. Jesus veio gerar aliados, Jesus veio gerar parceiros. E qualquer projeto de espiritualidade que não gere amigos, não é a espiritualidade de Jesus. E qualquer espiritualidade que não liberta do medo, não é a espiritualidade de Jesus. É uma outra coisa, porque a de Jesus coloca nas tuas mãos responsabilidade. Eu me lembro, eu posso contar essa história porque ela tem muitos anos. Eu estava andando aqui, eu estava começando minha vida de pastor aqui na Bethesda, tem mais de 10 anos isso. E um casal muito desesperado me pegou ali naquela janelinha ali do lado de fora da doxa. E eles estavam muito afobados, com muito medo. Eles falaram assim: pastor, que bom que a gente encontrou um pastor. Porque a gente saiu da outra igreja e a gente está sem cobertura espiritual. Aí eu já falei: oh Jesus, comigo. Aí eu falei: a nossa cobertura é Jesus, né? Ninguém está sem cobertura espiritual, porque a nossa cobertura é Jesus. Aí os dois, parece que eu falei ao vento, né? Não, porque, pastor, a gente está morrendo de medo né? Eu falei: então, não precisa ter medo, porque Ele é Deus conosco. E do mesmo jeito que Ele está com vocês, Ele está comigo, não há nenhuma diferença entre eu e vocês. Não, pastor, porque é o seguinte, de novo falei, mesma coisa que nada. Imagina se Jesus voltar. Eu falei: onde é que essa conversa vai parar? Aí eu,
Jesus vai voltar e quem é que vai apresentar a gente? Aí na hora me veio 1000 respostas na cabeça, que eu não vou contar para vocês. Uma delas foi assim, eu que não vou. Mas brincadeiras à parte, eu fiquei com meu coração muito doído por eles, porque eu fiquei pensando, olha, é isso que uma igreja gera? Gente que fica apavorada para encontrar com um pastor, porque o pastor tem um superpoder, e se Jesus voltar e não tiver nenhum pastor para apresentar esses dois para Jesus, os dois vão para o quinto dos infernos, é isso? Aí eu argumentei mais uma vez e os dois me responderam de novo na mesma lógica. Eu lembrei de um ditado que o Ricardo sempre fala, de dizer que tem lá no Ceará, que é assim, em terra de sapo, de cócoras com eles. Eu falei, então tá bom, se Jesus voltar, eu vou apresentar vocês para ele. Obrigado, graças a Deus foram embora, tudo feliz. Se soubesse, eu tinha falado logo no começo, né? Deixa, eu apresento, a gente resolve isso agora. Aí você pode perguntar assim para mim, tá bom, é verdade, o medo de Deus rouba a nossa integridade porque a gente não consegue viver. O medo de Deus rouba a nossa integridade por quê? Porque a gente não consegue tomar atitudes. Então você nunca vai saber se é você mesmo, porque você está sempre travado pelo medo. Você não consegue arriscar, você não consegue tomar decisão alguma. Por quê? Porque você não é você. Aí você vai dizer, tá bom, mas como que eu sei se a minha visão de Deus ela é destrutiva ou não? Aí existem alguns exercícios que você pode fazer. Um deles é orar. Ore e depois escreva a tua oração. O que tem nela? Talvez seja uma maneira de você, pelo menos, pensar o que é que você pensa de Deus. Quando você ora, o que é que sai da tua oração? Quando você... Em que circunstâncias você recorre a Deus? Isso também vai te dar um apontamento de qual que é a tua visão de Deus. E outra delas é que promessas você faz a Deus. Porque as promessas revelam muito daquilo que nós pensamos sobre Ele. E eu quero ler para vocês um texto do Rubem Alves que fala sobre isso. Diz assim: é bom dar presentes às pessoas amadas. A gente pensa muito antes de comprar o presente para uma pessoa amada. Porque o que se deseja é que o presente lhe dê felicidade. Quando eu dou um presente, com esse presente eu estou dizendo: acho que você vai se alegrar. Uma flor, um CD, um brinquedo, um livro. Quando se fazem promessas a Deus para assim seduzi-lo a fazer o que queremos, usamos o mesmo artifício. Assim, se tu me deres o que peço, eu te darei aquilo de que gostas. O que você prometer a Deus revela o que você acha do caráter dele. Sendo assim, por favor, me expliquem. Eu só quero entender. Por que é que não fazemos promessas do tipo: vou ler poesia meia hora por dia. Vou ouvir música ao acordar. Vou brincar com meu filho. As promessas que se fazem a Deus são sempre promessas de sofrimento. Fazer caminhadas de joelhos, passar 6 meses sem beber refrigerante, fazer jejum. Então o nosso sofrimento é que faz Deus feliz? Deus é sádico? Preste atenção, não sou eu que estou dizendo. Isso não é blasfêmia minha. É blasfêmia de quem promete cascas de feridas a Deus. Que tipo de oração você faz e que tipo de promessa você faz a Deus? Isso vai te dar pelo menos uma visão do que é que você pensa sobre Deus. Senhor, se eu conseguir esse emprego, eu prometo que fico 6 meses sem ir na pizzaria. Faz o contrário. Senhor, se eu conseguir um emprego, eu prometo que eu vou na pizzaria celebrar com os meus amigos. Senhor, eu prometo que eu vou abrir uma garrafa de vinho deliciosa e eu vou celebrar a vida que eu tenho com o Senhor. Porque o medo rouba de nós a possibilidade da decisão. Essa tensão de que há um Deus com um olhar furioso tira a nossa capacidade de ação, de boas ações. Mas há quem possa pensar que o patrão da nossa parábola pegou muito pesado com o terceiro empregado. Mas dentre as muitas coisas que a parábola ensina, e eu não sei dizer todas elas,
Eu acho que é isso. Jesus está mostrando como que uma visão deturpada de Deus pode roubar lindas experiências da tua vida. Ou seja, uma das lições da parábola é: se você tiver uma visão, uma imagem de Deus tão marcada pelo medo, hoje a sua vida já é choro e ranger de dentes. Não precisa ir para o inferno, já é o inferno. E já não tem integridade, já não tem sinceridade, já não tem honestidade. Por que nós fazemos algo bom? Porque é bom. Por que nós fazemos algo honesto? Porque nós acreditamos na honestidade, no valor da honestidade. E o fulano lá, ele faz aquilo lá por quê? Não, porque ele morre de medo de Deus. Então não é honestidade, é medo de Deus. Por que ele devolveu o dinheiro? Porque ele tem medo que Deus enfie um raio na cabeça dele. Isso não é honestidade, isso é medo. Não, por que ele devolveu o dinheiro? Porque ele sabe que aquele dinheiro não é dele, então ele devolve. Isso é integridade. Então tire o medo de Deus do teu coração e veja quais serão ou como serão as tuas atitudes. Não ia falar não, mas eu vou falar, Eliel. O Ministério dos Casais, eles fizeram ontem à noite, eles ficaram a noite inteira aqui trabalhando, fazendo lasanha, para vender a lasanha hoje, para juntar o dinheiro para pagar para um casal poder ir para o encontro de casais no hotel no final do ano. Expliquei difícil, né? Ontem diversos casais compraram, eles mesmos, do próprio bolso, compraram tudo que era necessário para fazer 50 lasanhas. Para vender hoje cedo essas lasanhas para o pessoal levar para casa. Você acredita que roubaram 2 lasanhas? Não, sério. Quer dizer, um grupo de pessoas vem aqui, num sábado à noite, casal, tudo adulto, podia estar por aí para o teatro, para o cinema, ficar em casa, na pizzaria, dormir, transar, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Não, eles eram para a igreja fazer lasanha. Para quê? Para que um outro casal, que eu acho que eles nem sabem quem é um que está com dificuldade financeira e não pode ir, para que esse um casal tenha um final de semana delicioso. Aí 2 pessoas vão lá e roubam uma lasanha que custava, sabe quanto? Não, sério mesmo, sabe quanto custava? R$20. Aí eu te pergunto, quando a gente tira o medo de Deus, o que sobra das tuas posturas? É isso? Roubar lasanha de uma igreja? Sem contar ali na doxa o que já roubaram de CD, Bíblia e livro. Já parou para pensar que tem gente que rouba a Bíblia? Eu fico torcendo para quando ela abrir a Bíblia, ser um versículo daquele assim, então, e virar fogo do céu, te partirá ao meio. Não é sério, eu não estou brincando não. Ali na doxa já roubaram Bíblia. CD, que já roubaram de CD, já não está nem no gibi. Eu e você recebemos a responsabilidade da vida, de construir a nossa vida com beleza. Ninguém aqui está predestinado a fazer corrupção, roubo, bobagem, nada disso. Nós recebemos um presente, a vida, a responsabilidade. Agora eu e você vamos decidir se a nossa vida vai gerar mais vida ou se a gente vai enterrar aquilo que nós temos. Agora nós vamos decidir se a nossa vida vai gerar integridade, que as pessoas vão olhar para a minha vida e falar: que vida, que postura, que grandeza de coração. Ou se eu vou enterrar aquilo que eu tenho, que é a minha vida, que é o mal bem que eu tenho, ou se eu vou enterrar. Por quê? Porque eu tenho medo de fazer alguma coisa, e ao fazer alguma coisa, eu faço alguma coisa errada, e aí Deus então joga um raio do céu. Não, é o contrário, o patrão ficou bravo porque ele não fez. O reino de Deus é um reino de pessoas livres para tentarem. E se errarem, levantam e tentam de novo. E se errar, levantam e tentam de novo. E quantas vezes forem necessárias, porque Ele é o Deus dos nossos recomeços. Não é perfeição. Integridade não tem nada a ver com dar certo ou com dar errado. Integridade tem a ver com dar certo e não se perder na soberba. Integridade tem a ver com dar errado, admitir os erros e se colocar de pé para tentar novamente. Então você quer enterrar a tua vida ou você quer arriscar fazer coisas bonitas com valores, com posturas, é óbvio.
Então eu digo isso para você, e talvez eu sei que tem muita gente que não vai à igreja, está totalmente fora daquilo que eu estou falando, você não vem de igreja, e talvez o que eu estou falando está caindo no vazio. Mas hoje falo muito para você que frequenta igrejas evangélicas, cristãs há muito tempo, e você talvez cresceu com essa visão de um Deus que está lá em cima, esperando uma oportunidade para te pegar. Meu querido, essa oportunidade você já deu muitas vezes. Não, Deus não está interessado em uma oportunidade para te pegar. Deus está interessado que você assuma responsabilidades, cultive valores bonitos e viva a sua vida com integridade diante dele. O Provérbios 5:21 diz assim: lembre-se de que o Eterno não perde um movimento seu. Ele está atento a cada passo que você dá. Está aí outro exercício para você pensar qual é a tua visão de Deus. Quando você lê esse versículo, o que você tem? Arrepios? Só de pensar assim, nossa, agora a casa caiu de vez. Não tem um movimento que esteja fora do olhar de Deus. Pronto, agora já era geral. Então, se você tem uma visão de Deus deturpada, esse versículo pode ser um crime. Porque ele pode gerar em você mais medo ainda de você se travar, ou ele pode gerar em você o vida louca, né? Já que a casa caiu, agora toca o terror geral, que vai ser matar, vai ser para morrer, morre por inteiro. Então, existe uma percepção de ler esse versículo que lembre-se de que o Eterno não perde um movimento seu. Que bom. Não exista erro meu que está fora da graça de Deus me convidando a tentar de novo. Não existe coração desesperado nesse mundo que esteja fora do olhar atencioso e amoroso de Deus. Não existe pessoa que fracassou aqui hoje à noite e que está fora do olhar atencioso de Deus. Você pode ter tentado com todas as forças do teu coração e com toda a sinceridade e deu errado. E Deus estava olhando, atento a cada movimento seu e continua olhando para cada movimento seu, desejoso de que você vire a chave, vire a sua percepção, para que não seja o medo, para que não seja a vergonha, para que não seja nada desses sentimentos que definam quem você é e a tua vida. Não, Deus é por nós, quem será contra nós? Tendo isso no coração, nós podemos, com muita paz, construir a nossa vida de uma maneira aberta, buscando bonitos valores, buscando fazer o bem, buscando, o tema do acústico da semana que vem, buscando gerar gestos que gerem coisas boas nos outros. É o vídeo que nós assistimos no começo do culto. Então os olhos de Deus estão sobre todos nós. E isso é motivo de esperança. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida. E eles são olhos de paz. E esses olhos querem gerar no teu coração uma coisa só: paz. Para que diante das coisas mais difíceis e mais complicadas, você consiga se levantar e tomar a decisão por você. Não é o medo que define quem você é. Não é fazer porque o papai do céu está de olho e vai te pegar. Não, eu vou fazer o bem porque é bom. Eu vou fazer o certo, não porque dá certo. Não, eu vou fazer o certo porque é certo. Eu vou distribuir compaixão não porque vai me trazer um retorno. Não, eu vou distribuir compaixão porque isso faz bem. Que esse seja o nosso desejo e um caminho, ou um começo de conversa para trilharmos uma vida de integridade. Amém?